Olá, queridos, a graça e a paz. Mais um dia do nosso devocional e o tema de hoje é Enfrentando o Fracasso. O texto está em Marcos capítulo 14, versículo 27, que vai dizer assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Haverá momentos de grande aflição enquanto você segue a Jesus. Às vezes, parecerá que os eventos conspiram para que você tropece no seu relacionamento com ele. Você não causou nenhum deles, mas eles se levantam tanto da oposição quanto da intensidade das suas circunstâncias. Apesar disso, o fracasso é o resultado final. Os discípulos enfrentaram uma oposição tão intensa ao seu Senhor que todos falharam com ele na noite em que Jesus foi crucificado. O medo do fracasso, a possibilidade de fracassar, é algo que muitos cristãos, muitos filhos de Deus temem. E muitos acabam olhando para o fracasso, olhando para as quedas e colocando isso como uma evidência no seu relacionamento com Jesus. Por isso que muitas pessoas não conseguem amadurecer, não conseguem avançar, não conseguem romper num relacionamento com Jesus, porque sempre olham para o fracasso, aqueles fracassos que já aconteceram, mas aqueles que ainda vão acontecer, né? Porque essa possibilidade de errar, de fracassar, né, de cair, é uma possibilidade que tem assustado muitas pessoas. É interessante que Jesus sabia que todos os seus discípulos iriam falhar com ele. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Tomé seria incrédulo. Jesus sabia que todos os seus discípulos teriam esse momento de fracasso, de queda. Mas mesmo assim, Jesus decidiu investir na vida daqueles homens. Jesus insistiu e decidiu discipulá-los. Porque a perspectiva de Jesus para eles não era uma perspectiva de fracasso, de derrota, de destruição, de sempre ficar prostrado. Mas Jesus sabia que eles seriam restaurados, que eles seriam fortalecidos, que a queda, que o fracasso seria um momento em que Jesus usaria isso para fortalecê-los ainda mais. Então, é sobre isso que esse devocional de hoje vem nos dizer. Não importa se você fracassou, não importa se você caiu, não importa quantas quedas que você teve. Deus, ele sempre está disposto a levantá-lo, a restaurá-lo. O seu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento na perspectiva do fracasso, do erro e da queda, mas sim na perspectiva de que Deus sempre vai investir, sempre vai te levantar, sempre vai restaurar você. Pedro se orgulhava de que seria incapaz de abandonar Jesus. Ainda assim, Jesus assegurou seus discípulos, antes de tudo acontecer, de que o fracasso seria inevitável. As Escrituras haviam profetizado isso. Deus sempre soube que os seus discípulos iriam falhar com o seu filho. Ele não foi pego de surpresa. Ele já tinha provisão para as falhas deles, sabendo que eventualmente iria desenvolvê-los até serem apóstolos que iriam pregar o evangelho destemidamente, fazer milagres e ensinar outras pessoas. Mais tarde, quando Cristo ressurreto encontrou Pedro à beira do mar, ele não pediu a Pedro que confessasse o seu pecado, mas que confessasse o seu amor por ele. Interessante, né? Quando Jesus, depois já de ressuscitado, encontra-se com Pedro, ele não joga na cara do Pedro o seu erro, o seu fracasso. Ele não chama a atenção do Pedro, né? Ele não chama Pedro para um momento, né, de confessar. Enfim, eu não te avisei, Pedro, não disse a você que você iria me negar, não. Jesus, ele restaura a vida de Pedro. Ele pede para Pedro, mais uma vez, confessar o amor dele por Jesus. Você pode temer que o seu fracasso tenha pego Deus de surpresa. Talvez você também tenha prometido, como Pedro, que iria ficar ao lado do seu Senhor, mas falhou. Deus estava tão ciente de que você falharia com ele, como estava em relação aos primeiros discípulos. Mas ele já se preparou para prover uma resposta para cada vez que você tropeçar.
Não pense que, de algum modo, suas falhas são maiores ou mais complexas do que qualquer coisa ou a qual Deus já tenha lidado. É interessante, as pessoas, quando elas pecam, quando elas erram, né? É claro que nós não podemos tornar isso uma possibilidade, né, de viver sempre no pecado, uma possibilidade, então, né, de viver sempre no erro. Não é isso que nós estamos ensinando hoje, né? Mas é interessante quando as pessoas pecam, quando as pessoas falham, quando as pessoas erram, elas acham que aquilo, né, vai surpreender a Deus, né? Que aquilo, não, agora não tem mais solução para mim, não tem mais jeito para mim, né? Como se aquilo tivesse pego Deus de surpresa, né? Como se aquilo fosse capaz, né? De uma certa forma anular a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, né? E não, Deus ele sempre provê uma resposta de restauração, assim como ele fez com Pedro, também ele faz com a gente, né? Se você estiver enfrentando desafios que parecem ser pesados demais, não desanime. Deus já sabia e já se preparou para tudo isso, né? 1 Coríntios 10:13 vai dizer, né, que Deus ele não nos dá uma carga além daquela que podemos carregar, né? Mas que para todas as tentações, Deus ele provê uma saída, uma solução. Deus ele sempre está abrindo um caminho de restauração. Deus sempre está provendo, né, um canal de restauração, de conserto, né? Então, que você possa confiar na misericórdia de Deus, no perdão, na restauração de Deus e que as suas falhas possam ser um instrumento para que você dependa ainda mais do Senhor, se aproxime ainda mais do Senhor e não o afaste completamente. Que Deus abençoe a sua vida e o seu dia.